Antes de fazer a apresentação do nosso palestrante, que também é nosso associado, eu queria dar uma notícia a vocês e fazer um questionamento. Na véspera do último feriado, que foi numa quarta-feira, né, Sérgio? E nós viemos aqui 3 pessoas, ficamos aqui conversando, eu, Sérgio, mais 3 pessoas, não tivemos público. Agora nós vamos ter um feriado dia 12 e dia 15, né? Provavelmente as pessoas vão emendar, não sei. E no dia 11 é uma terça-feira. Nós estávamos pensando em não ter expediente no dia 11, véspera do feriado. O que vocês acham? Concordam? É porque realmente não tivemos público, sabe? Eu procuro sempre ter, toda terça-feira, estarmos aqui de qualquer jeito. Mas dia 11, como dia 12 é feriado, eu tenho a impressão que não vamos ter de novo público, tá? Então dia 11 nós estaremos à noite. De dia funciona normal, né? Mas à noite não teremos palestra, tá certo? E sou em casa, né? Palestra. E nós estamos preparando aí o fim do ano, o nosso jantar tradicional, e talvez esse ano não seja tão tradicional, porque onde nós fazemos sempre, que é o Clube de Engenharia, ele não tem lugar nem para novembro, nem para dezembro. E nós estamos... Restaurante é uma coisa muito informal, a BAME não tem esse perfil de restaurante, ficar cada um sentadinho lá, né? Então nós estamos pensando em brincar um pouquinho, mas na próxima semana nós vamos trazer alguma notícia para vocês, tá? Vou passar para o Dr. Sérgio para poder dar notícias. Ei, Ângela, na próxima semana é a semana. Na próxima semana que tiver expediente. Na próxima que tiver, exatamente. Não vai ser na próxima. É 18. É 18. Na próxima semana a gente está de férias. Folga. Em dezembro nós vamos encerrar aqui no dia 13 a última palestra, e nós vamos ter o aniversariante do mês antecipado para dia 13 com uma brincadeirinha aqui de última palestra do ano, tá? Fechando com chave de ouro. Bem, gente, hoje, seguindo a nossa programação, nós estamos recebendo o Dr. João José da Silva Júnior, que está devidamente colocado à nossa direita. O João, ele é nosso recente associado, fiquei frustrado, porque eu sou o padrinho dele, não estava aqui para entregar a carteira. Hoje eu vou entregar o boné, tá? Deixa eu entregar o boné para sair na foto. Sair na foto com ele. O João é meu aluno na pós-graduação de Direito Imobiliário. Nós temos uma larga experiência, já é professor de curso preparatório, ele é de origem... Você é de onde? Que estado? De Pernambuco. Ele já ministrava aula lá, veio para aqui, já está ministrando aula, e sempre na área de Direito Constitucional e Direito Administrativo. E a gente conversando lá na pós-graduação, ele falou sobre esse trabalho dele, essa monografia, que ele escreveu sobre o laudêmio. Como é um assunto que a gente não estuda com muita frequência, e quando a gente se depara, a gente sempre acaba delegando a alguém para executar a tarefa, porque a gente não consegue, é tão peculiar, né? Porque a gente não se dá o trabalho de estudar o assunto para poder resolver. A gente sempre entrega para um despachante, para alguém que tenha uma experiência mais próxima desse assunto. E eu achei interessante trazer o João aqui para falar com a gente. Ele é muito simpático, muito carinhoso, eu tenho um apreço muito grande, é um aluno que se destaca nas nossas aulas. E aí eu fiz o convite, ele aceitou de bom grado. Eu quero de pronto já agradecer ao João pela essa acolhida, né? Ele é advogado, graduado em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco, professor do curso preparatório Alfa e Ômega aqui no Rio de Janeiro, onde ministra aula de Direito Constitucional. É diretor e professor do curso preparatório Jurídicas Isolado, também aqui no Rio de Janeiro, também ministrando aula de Direito Constitucional e Direito Administrativo, e ministrou aula também lá no curso preparatório em Pernambuco, no
Centro Jurídico de Concursos. Lá também ministrando aula de Direito Administrativo, Constitucional e também Processo Civil e Processo Criminal. Então, ele tem uma experiência muito grande acadêmica, né, e com certeza ele vai trazer para a gente boas coisas. Ele trouxe um material audiovisual, né? Acho que só visual, áudio não, né? Só visual. Então a gente vai descer, tá, João, para a gente assistir também, porque aqui a gente não só ocupa um pedaço da tela, a gente não só atrapalha, quanto também a gente não aproveita. Tá? Então eu queria agradecer em nome de toda a diretoria da BAME a sua presença aqui. Primeiro, ele assim que se filiou à BAME, assim que ele veio conhecer, que eu sempre falo lá nas aulas da BAME, faço propaganda. E aí ele veio e no primeiro dia que veio conhecer já se filiou. E já trouxe a família dele, os pais vieram aqui no Rio de Janeiro visitá-lo. E aí ele fez questão de trazer. Achei bonito isso, né? Um gesto de carinho com a associação. O pai dele gostou muito, para saber também onde o filho estava metido, né? Se eram pessoas honestas, né? Para saber onde ele está se metendo, sabe? Não, estou dando aula de quê, meu filho? Deixa eu ver essa história aí direitinho. João, você vai ficar em pé? Vai ficar em pé? Então eu vou te dar o microfone sem fio. O nome é bonito, né, gente? Ó, Laudêmio e sua justicidade frente à óptica do direito pós-moderno coletivado. Chico, meu aluno, né? Pernambuco não foi uma das principais capitanias onde começou a surgir essa Boa noite a todos. Boa noite a todos. Agora melhor. De início eu agradeço as palavras do professor e doutor Sérgio. Cumprimento todos os doutores e doutoras aqui presentes, né? Ali está minha esposa que está fiscalizando. Quando eu falhar, ela já está ligada ali. Inclusive eu até disse a ela que trouxesse uma canetinha para anotar, né? E nas próximas eu já vou melhorar. Pois bem, vamos falar sobre um assunto que na verdade é de repercussão geral, né? Nós sabemos que os nossos clientes, os cidadãos, né, querem por demais ter isso afastado, né? Já que não traz nenhum benefício para a sociedade, essa é a verdade. Mas para o bolso do cidadão pesa, e pesa muito. Então, vamos iniciar. O Laudêmio e sua juridicidade frente à óptica do direito pós-moderno positivado. Ora, para nós falarmos de Laudêmio, sobre o Laudêmio, não podemos deixar de falar sobre a enfiteuse, né? Então, de início, nós temos que iniciar com a enfiteuse. E aí eu trago o conceito de enfiteuse, né? E sem também esquecer de falar que a enfiteuse decorre do direito de propriedade. E o direito de enfiteuse, o Laudêmio, decorre dele, né? Do direito de enfiteuse. Só que alguns pontos nós vamos destacar sobre a propriedade. Então aqui está o conceito de enfiteuse, chamado também de aforamento ou aprazamento. É o direito real sobre coisa alheia, pelo qual o proprietário do imóvel, identificado como senhorio direto, admite o fracionamento da propriedade, concedendo a terceiro, em caráter de perpetuidade, o domínio útil desse bem imóvel, né? Do qual poderá usar, gozar, dispor, como também reavê-lo, mediante pagamento de uma renda anual denominada foro, pensão ou canon. Ora, nós percebemos a partir desse conceito que o enfiteuta, ele chega bem próximo, né, do proprietário, uma vez que ele tem o direito de usar, gozar, dispor de reaver o bem daquele que o detém ou possua injustamente. E daí ele paga uma renda anual, essa renda uma vez por ano, né? Inclusive pode ser em cotas, pode dividir essa renda,
chamada de foro, pensão ou canon. Canon nós identificamos com o direito canônico, né, da Igreja Católica, porque a Igreja Católica na época da Idade Média, né, existiam muitas terras, né? E isso, a coroa portuguesa delegou para a Igreja Católica muitas das terras, já que a finalidade primordial do enfiteus é tornar aquelas terras cultas, terras incultas e improdutivas, para tornar elas produtivas, rentáveis. E aí, claro que o desvirtuamento hoje não tem mais como caber enfiteus, né, dado o crescimento da sociedade, né, pós-moderna. E o mercado cresceu, não tem como haver a sua permanência. Então, percebemos a partir desse conceito que se trata de um direito real sobre coisa alheia mais amplo, né? O direito real sobre coisa alheia mais amplo. Deixa eu acertar aqui. E aí entramos nas espécies de enfiteus. Existem duas espécies de enfiteus, né? A privada e a pública. A privada, ela foi abrogada com o advento do novo Código Civil. Porém, permanecem as constituídas até janeiro de 2002, que foi a época da publicação do novo Código Civil, né? E por isso, existe uma regra, que é o artigo 2038, caput do novo Código Civil, que é a regra de transição, né, de intertemporal. Ou seja, o que ela estabelece? Esse artigo 2038. Fica proibida a construção de enfiteus e subenfiteus, subordinando-se às existentes até sua extinção às disposições do Código Civil anterior. Ou seja, não pode mais ser constituída. Não pode mais ser enfiteus privado. Mas é importante que se diga isso, porque pode chegar em nossas mãos, inclusive, um processo sobre enfiteus privado. E continuam as existentes, né? Até essa data podiam ser constituídas. Hoje, mais não. E aí, vamos agora para a outra espécie de enfiteus, que é a enfiteuse pública, também chamada de administrativa ou especial. Está plenamente em vigor, portanto, pode ser constituída de futuro, né? Sendo regulada pelo Decreto-Lei número 9760 de 46 e pela Lei número 9636/98. A União Federal, nessa espécie, é qualificada como a dona da terra, quer seja ela nua ou com construção, né? Com edificação. E aí nós temos aí um contrato, na verdade, administrativo, né? Um contrato público. E nós nos deparamos, na verdade, com a desapropriação, porque o particular, ele perde a propriedade, né? Quando o imóvel é inserido, declarado, enfitêutico, declarado como de terrenos de marinha, inserido em terrenos de marinha e seus acrescidos, na verdade, o particular perde a propriedade. Pois bem, a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, através do processo administrativo demarcatório, declara o imóvel como inserido em terrenos de marinha e seus acrescidos, tirando a propriedade particular, como já havia esposado. O artigo 20, inciso 7 da Constituição, dispõe que os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da União. Esses bens são da espécie dominicais, né? Da espécie dominical, que são aqueles bens que a pessoa de direito público tem como auferir renda com ele, né? Inclusive pode até alienar, tendo direito de preferência, o enfiteuta, o foreiro, né? Os sujeitos da relação. Nós chegamos então até os sujeitos da relação. Quem são os sujeitos da relação? Temos o senhorio direto, né? Que é o proprietário do imóvel, quem concede o benefício, né? O direito. Ele permanece com a posse indireta ou mediata e o domínio direto. Já o enfiteuta, o foreiro, né? É o que está no polo com o contraente, né? Ele é o concedido ou beneficiário. Permanece com a posse direta ou imediata e o domínio útil. Esse domínio útil, nós já sabemos, né? Direito de usar, gozar, dispor e reivindicar-se. É como se aqui, né, a grosso modo, nós teríamos 80%
da propriedade para o enfiteuta e 20% para o senhorio direto. Temos aí, então, terrenos de marinha e seus acrescidos. Eu não podia deixar de trazer esse aviso imperial, que é o histórico e ilusório aviso imperial, digamos assim, né? O aviso imperial da época ainda da coroa, né, portuguesa. Aviso imperial de 12 de setembro de 1833 define os terrenos de marinha como todos os que, banhados pelas águas do mar ou os rios navegáveis em sua foz, vão até a distância de 33 metros para a parte das terras, contados desde o ponto em que chega o pré-mar médio. Eu aqui destaco 2 pontos, né? 33 metros e pré-mar médio. Esses 33 metros, na verdade, é bem ilustrativo, bem ilusório, né? Histórico, já que ele surgiu da segurança que se dava nas costas, né? A costa marítima, a costa brasileira, né? Na época que os portugueses faziam a proteção, a segurança contra os invasores, né? Chamados piratas, né? Que vinham pelo mar. Eles contavam esses 33 metros por conta do armamento que eles tinham, porque na verdade era o canhão, a bola do canhão não chegava mais do que 33 metros. E aí eles trouxeram 33 metros para dentro da terra como um terreno de marinha. E o pré-mar médio, o segundo ponto a ser destacado aí, desse conceito legal, pré-mar, né, significa maré alta, ou seja, o ponto mais alto que a maré pode chegar. E médio, né, pré-mar médio, a média da maré alta. A média da maré alta, daí, contando-se 33 metros, chegava-se, ou chega, né, aos terrenos de marinha. E seus acrescidos, de onde vem? Os seus acrescidos, na verdade, são aquelas faixas de terra, as glebas formadas natural, artificialmente, né, que estão juntas, né, que estão ligadas com os terrenos de marinha. E essa formação se dá pela aluvião ou avulsão, enfim, com o passar do tempo, né, nós temos os seus acrescidos. Tanto os terrenos de marinha como os seus acrescidos fazem parte do domínio da União. Pois bem, então a delimitação da linha da pré-mar médio. Como é que nós podemos delimitar essa linha? De 1831. A linha da pré-mar média de 1831 significa a média das marés altas naquele ano, 1831. Ou seja, não é de outra época, né? Ano que vem, não é ano passado. E daí é que está o problema. O problema está justamente aí. Porque nunca vai se conseguir realizar uma, né, tecnicamente, ou, né, na quase totalidade da costa brasileira, a linha não foi traçada. E a União se recusa a fazê-lo, sob a excusa de falta de elementos técnicos. Mas isso é evidente, né? Essa, na verdade, de uma certa forma, pode-se até arguir a inconstitucionalidade deste dispositivo, que é de 1831. Os limites, né, dos terrenos de marinha e seus acrescidos. A Secretaria de Patrimônio da União, SPU, baixou uma orientação normativa 002 de 12 de março de 2001. Estabelece critérios, né, critérios objetivos, é bem verdade. Todavia, doutores, nós podemos agora pasmar com esse segundo parágrafo, né? Tal diploma apura a linha da mar média de 1831, de modo presumido, sem exatidão e precisão, como já havia falado. Ora, mas o direito de propriedade, nós temos, né, no nosso ordenamento, como um direito constitucional e um dos mais relevantes, né, do ordenamento jurídico, como o direito à vida, à liberdade, enfim, o direito de propriedade é um dos mais importantes. E o particular perde a propriedade de modo presumido. Essa presunção, né, é que é passível de inconstitucionalidade. Perdeu uma propriedade de forma presumida. E aí chegamos ao laudêmio. O laudêmio, como já falei, né, desde o início, que decorre do contrato de enfiteuta, vem do latim laudere, que significa prêmio.
E aí vem o conceito, cuida-se de uma renda que a União tem direito a receber quando o ocupante ou foreiro de imóvel localizado em sua propriedade transfere onerosamente, eu destaquei onerosamente, que é o fato gerador do laudêmio, onerosamente os direitos de ocupação ou de foro a outra. E aqui eu destaquei, inclusive, não se trata de tributo, né? Aquela lenda, né, que nós ouvimos falar sempre, né? Imposto do Império e etc. Taxa imperial, enfim. Onerosamente, que não necessariamente a compra e venda, mas cessão onerosa, inclusive a troca, né? O contrato de troca nós sabemos que é um contrato oneroso. A dação em pagamento também podia se cogitar. Então, o ingresso patrimonial corresponde a uma alíquota de 5% do valor atualizado, né, o valor de mercado, do domínio pleno e mais as benfeitorias nele constituídas. Isto está no artigo 3º do Decreto-Lei número 2398 de 87. São muitos os diplomas que tratam sobre a matéria, diplomas esparsos, né, extravagantes. E qual é o efeito disso? Existe um efeito negativo, claro. Todo inadimplente vai ter que arcar com algum efeito jurídico negativo. Qual é o efeito negativo do não pagamento do laudêmio? Está previsto na linha A do parágrafo 2º do artigo 3º do Decreto-Lei 2398 de 87. Diz lá esse artigo 3º, o parágrafo 2º, né? Os registros de imóveis, sob pena de responsabilidade do respectivo titular, não registrarão escrituras relativas a bens imóveis de propriedade da União ou que contenham, ainda que parcialmente, terreno da União. A linha A, sem prova do pagamento do laudêmio. Isso quer dizer que o cidadão que não pagou o laudêmio não vai poder. Exatamente. E como é que nosso cliente vai escapar dessa? Mais na frente a gente vai ver isso. Rendas inconfundíveis com o laudêmio. Isso aqui é interessante para que nós venhamos trazer um parâmetro para não haver uma confusão. Taxa de ocupação varia de 2% a 5% do valor do domínio pleno também, a depender da data de inscrição da ocupação perante a Secretaria de Patrimônio da União. Se anterior ou posterior a 31 de 3 de 88. Isso está no artigo 1º do Decreto-Lei 2398 de 87. Ou seja, se até essa data a inscrição da ocupação, a alíquota é 2%. Se depois, 5%. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre o ocupante. O ocupante, né? A lei número 9636 de 98, já mais recente, né? Veda expressamente a ocupação de imóvel da União a partir de 15 de fevereiro de 97. Vocês percebam que essa lei de 98 ela retroage, né, a 97, e hoje não pode mais haver a ocupação, né? Hoje é vedado expressamente, né? O foro, chegamos até o foro, é equivalente a 0,6% sobre o valor do domínio pleno também, de acordo com o artigo 88 da Lei 7450 de 85. Assim como ocorre, todas essas leis são federais, né? Já que a matéria é de alçada federal. Assim como ocorre com a taxa de ocupação, o foro também é pago anualmente. Anualmente, né? E aí o tributo, uma outra renda que não pode ser confundida, né? Uma outra receita patrimonial. O artigo 3º do CTN prevê: tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O dever de pagar tributo depende da vontade, né? Nós sabemos disso. Ele independe do elemento volitivo. Já o laudêmio não. O laudêmio tem como pressuposto a vontade do particular, né? Ele só vai ingressar nesse âmbito, né, de ingresso patrimonial da União se ele ocupar um terreno dominical declarado como terreno de marinho e seus acrescidos. Não está sujeito ao sistema tributário nacional, o laudêmio, né? Pois bem, chegamos então à confusão dos sujeitos. Confusão dos sujeitos. Isso acontece e muito. O mesmo possuidor, né, na mesma pessoa podem recair as qualidades de ocupante e foreiro, em virtude de ser possuidor, ocupante de imóvel de propriedade da União e que este imóvel recebe influências da maré, pela aproximação de mar, rios, lagos, lagoas, etc. Hipótese em que decorre a presença de dois contratos administrativos, aforamento e direito de ocupação. Ora,
Aqui a gente pode até, num silogismo dedutivo, concluir o seguinte, que nem todo floreiro, melhor dizendo, é ocupante, mas nem todo ocupante é floreiro. Ora, antes de ir para o segundo parágrafo, eu chamo a atenção também que não se trata de terrenos da Marinha, mas de Marinha. Isto é, não é aquele terreno pertencente ao órgão federal das Forças Armadas, né? Não tem nada a ver com a Marinha das Forças Armadas, mas de Marinha. Essa locução Marinha significa a aproximação de mar, maré, rios, lagos, lagoas, que recebem influência, né, da maré. Pois bem, em decorrência, né, dessa situação constrangedora, digamos assim, terá que recolher o foro, esse ocupante, a taxa de ocupação, o laudêmio, no caso de alienação onerosa do imóvel enfiteuto, e mais o IPTU e ITB, que não estamos aqui tratando dessa espécie de tributo, mas na prática isso acontece, né? O IPTU, o ITBI, como também outras rendas, taxas e impostos que recaem sobre o valor do bem. Enfim, nós podemos colocar aí taxa de esgoto, taxa de bombeiro e etc, etc. Temos alguns projetos de lei, né? O projeto de lei sobre a matéria. Eu trouxe dois aqui para vocês, mas tem uma gama, né, tramitando. Projeto de lei número 676 de 2007, da autoria do senador Jássio Camata, do PMDB do Estado do Espírito Santo, que visa suprimir taxa por ocupação de terrenos de marinha. Está tramitando na Comissão de Assuntos e Econômicos do Senado. O projeto de lei número 1961 de 2007, da autoria do deputado federal Maurício Randes, do PT de Pernambuco. Esse já tem um alargamento, né, nos objetivos, são 3. Aumentar a faixa de isenção da taxa de marinha para quem ganha até 10 salários mínimos. Segundo objetivo, cortar pela metade a alíquota do laudêmio, de 5 para 2,5. E o laudêmio ser calculado apenas sobre o domínio útil, não sobre as benfeitorias, o que reduziria a base de cálculo. Também está tramitando. Eu não acertei ainda isso, né? Instrução normativa. Chegamos a uma instrução normativa. Vejam só, o projeto de lei vai dar muito mais segurança ao cidadão do que uma instrução normativa, que é uma norma infralegal, como nós sabemos. A SPU, né, expediu uma instrução normativa número 5 de 2010, recentíssima, né, que dispõe sobre a análise dos requerimentos de isenção, tanto do foro, do laudêmio, taxa de ocupação. O que é que diz o artigo 1º? A concessão de isenção de pagamentos de foro, taxa de ocupação e laudêmio por motivo de carência, né, referentes aos imóveis da União, obedecerá ao disposto nessa instrução. E aqui nós temos o artigo 2º conceituando o que seria isenção por motivo de carência, que seria do pagamento de foro, taxa de ocupação e laudêmio, bem como multas, juros de mora e atualização monetária delas decorrentes, concedidas a pessoas físicas consideradas carentes ou de baixa renda, cuja situação econômica não lhes permita pagar esses encargos, sem o próprio sustento da família. O que seria carente, né? Diz o inciso 2º, pessoa física responsável por imóvel da União, cuja renda familiar mensal seja igual ou inferior ao valor correspondente a 5 salários mínimos. Esse inciso 2º traz uma confusão na cabeça do cidadão. Por quê? Porque ele inicia falando de pessoa física responsável pelo imóvel, já que sempre tem que ter aquele que está com o nome lá, né, no registro. Portanto, seria o responsável pelo imóvel. Todavia, ele fala mais na frente, na segunda parte, que é a renda familiar mensal. Isso quer dizer o seguinte, que é per capita, independentemente daquele sujeito não ganhar, ou ganhar mais ou menos do que 5 salários, o que se vai fazer é a contagem da renda per capita, ou seja, todos da família, e não ultrapassando, né, o patamar, a alçada de 5 salários, está isento. Estará isento. Renda familiar. Aqui essa instrução normativa, ela traz, na verdade, exemplificativamente, né? Não é um rol taxativo. Remuneração e rendimentos de qualquer natureza, como aposentadoria, pensões, percebidos pelo responsável e seus familiares, corroborando aqui a interpretação que nós fizemos com o inciso 2º. Bem, eu trago aqui para vocês uma fonte do jornal daqui do Rio de Janeiro. Eu confesso a vocês que eu nunca li esse jornal, o Debate, mas eu
nas minhas pesquisas eu encontrei essa reportagem, né? Ele foi publicado uma quinta-feira, 5 de março de 2009. Cobrança de folha laudêmio é suspensa. De acordo com a decisão do juiz Sandro Valério, a União Federal deverá intimar pessoalmente os interessados certos que forem atingidos nos futuros processos de demarcação. Na segunda parte ele fala sobre a estreite, né, que é a multa por descumprimento. E na terceira parte é bem interessante, né, ele elenca alguns municípios que foram atingidos. Essa decisão abrange toda a zona costeira do estado do Rio de Janeiro: Paraty, Angra, Mangaratiba, região oceânica, Maricá, região dos Lagos, Casimiro de Abreu, Macaé, Quissamã, Campos e São João da Barra. O que ele quis dizer com isso? Existe um dispositivo no Decreto-Lei de 46 tratando da intimação. Essa intimação, na verdade, seria uma notificação administrativa para que o enfitêutico viesse a interpor recurso contra a decisão do desfecho do processo administrativo, né, demarcatório. E com o desfecho, sendo declarado o imóvel como inserido nos terrenos de marinha, o particular através da propriedade, ele tem direito de recorrer daquela decisão. Só que essa intimação é feita de forma editalícia. E isso é que é inconstitucional hoje, né? Já está pacificado na jurisprudência do STJ, dos tribunais regionais de primeiro grau, que não pode ser de forma editalícia, somente por intimar pessoalmente, né? De forma pessoal. Isso por quê? Por conta daquele fundamento da perda de um direito relevantíssimo, que é a propriedade. Ora, então, inclusive, algumas decisões fazem eleição, né? Cogitam a violação do direito de ampla defesa do contraditório, que são princípios constitucionais, né? Como nós sabemos. Aqui eu trago também uma jurisprudência, né? Entramos agora nas jurisprudências. Como nossos tribunais estão julgando esse tipo de questão. A Justiça Federal de Pernambuco, isso é uma decisão recentíssima, 2 meses atrás, o juiz declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 13, que eu acabei de falar para vocês, né? E suspende a cobrança de laudêmio, foro, taxa de ocupação, né? E no final ele traz o seguinte: ciência aos interessados certos por meio de comunicação diversa de edital. E ele até coloca lá, não necessariamente o pessoal podendo servir-se dos Correios, né? Então, esse sentido, essa decisão já está pacificada na jurisprudência. Uma outra jurisprudência é um recurso especial de relatoria do ministro Luiz Fux, né? E ele traz lá também, no mesmo sentido, na parte final já: desta sorte, revela-se escorreito o acórdão regional segundo o qual, identificados os interessados no procedimento de demarcação dos terrenos de marinha, cabia à administração pública intimá-los pessoalmente, a fim de oportunizar-lhes a defesa de seu título, o que irá de nulidade do ato administrativo pertinente. Mais um recurso especial, uma outra jurisprudência da relatoria do ministro João Otávio de Noronha, também o mesmo sentido: para que sejam cumpridos os princípios constitucionais do contraditório da ampla defesa, necessários interessados certos com imóvel, e ele aqui conceitua que seria interessados certos, aqueles que têm, né, o imóvel registrado, o nome registrado, né, nos livros de registro, sejam chamados pessoalmente a participar do procedimento administrativo de demarcação. A intimação por edital só é cabível para a citação dos interessados incertos, que são aqueles justamente que não têm o nome no registro. Uma outra jurisprudência da ministra Denise Arruda, a citação dos interessados, também recurso especial, né, de proveniência do Estado de Santa Catarina, a citação dos interessados do procedimento demarcatório em terreno de marinha e acrescidos, sempre que identificados em certo domicílio, deverá realizar-se pessoalmente. Uma outra jurisprudência que eu trago para vocês, no mesmo sentido, né? Portanto, já encontra-se pacificada a matéria, né? Por força da garantia do contraditório da ampla defesa, a citação dos interessados no procedimento demarcatório em terrenos de marinha, sempre que identificados pela União, certo e certo domicílio, deverá realizar-se pessoalmente.
Bem, aqui eu chego à conclusão. A União arrecada com esta vetusta renda um valor módico, isto é, nada representa de significante para o erário, mas, em contrapartida, encontra-se o enfiteuta, para quem o valor pode ter grande peso efetivo, seja ele pessoa física ou jurídica, servindo tão somente para inibir o crescimento econômico da nação, não trazendo nenhum benefício legal. Portanto, aqui eu trago uma frase, né, de repulsa, rendas anacrônicas e um retrocesso à nação. O que nós temos que ter em mente? Ora, o cidadão chegou no registro, não conseguiu, né, no cartório. Ele tem que ir à SPU, imediatamente, exigir a comprovação de sua intimação pessoal. Se a SPU não se desvencilhar desse ônus, comprovar, né, ele pode ir à justiça, que seguramente já está pacificado. Ele não vai ter que pagar nem laudêmio, nem taxa de ocupação, nem quaisquer outros ônus que recaem nessa origem, né? Laudêmio, foro, taxa de ocupação. E fará, com certeza, o registro. Tá, gente? É isso que eu trago para vocês. E aqui, o meu obrigado a todos os presentes. E encerrei. Obrigado. Vamos então, tudo bom, Tim? Vamos às indagações, gente. Tem um bloquinho para Doutor geral. Só um minuto. Doutor Fernando, quem mais? Paulo. Quem mais? Tá. Doutor João? Doutor Fernando. Quer formular? Doutor Fernando vai formular. Doutor Fernando. Pois não, pode falar. Primeiramente, meus parabéns pela sua palestra. Engraçado, eu vivi essa palestra e aqui chegando, como o senhor disse que era do Recife, de Pernambuco, aventou a minha questão que eu tenho de taxa de ocupação de Recife, que é longa a história, mas eu vou resumir. Uma senhora pensionista do Banco do Brasil vendeu um imóvel em Recife, em áreas de Marinha, não me lembro da região de Recife, em 1998. O comprador, que depois parece que fez hospitais no local, clínicas, não transferiu. Não sei se não foi pago o laudêmio, isso eu não tenho conhecimento. Eles entraram com a ação de execução para cobrar os impostos dessa senhora, que vendeu em 98, que hoje reside no Rio, Ipanema. E ela não sabia, não foi citada, porque já morava no Rio, conseguiram pelo Ministério da Fazenda o endereço dela e entraram nessa execução, e ela constituiu um advogado em Recife que entrou com ação de pré-executividade, alegando que ela já tinha vendido o imóvel em 98. Pois bem, o juiz indeferiu a pré-executividade. Isso aí nós não éramos advogados, nós somos numa outra cobrança que é a seguinte. E o advogado, não sei se embargou, eu sei que transitou em julgado e ela foi condenada a pagar. Como fizeram a penhora online, inclusive o salário dela, que ela recebeu de pensão do Banco do Brasil, foi bloqueado, que ela depois conseguiu desbloquear em Recife, ela ficou apavorada e fez um acordo com a SPU, não é isso? Isso. De pagar a metade à vista, que já ia a 30, 40 mil reais, porque de ano em ano vem aumentando. E aí procurou, inclusive essa senhora é a sogra do meu filho, procurou a SPU no Rio, levou toda a prova de que ela já não era mais proprietária, e eles ficaram de remeter para Recife para provar isso, que ela já tinha vendido em 98. Pois bem, nada disso foi feito, entraram com outra ação, e aí já fizeram a citação dela no Rio
cujo nosso escritório está defendendo ela, alegando esse fato de que ela já tinha vendido em 98. E agora, o senhor citou aí aquela que eu vi, a Instrução Normativa 5, 24 de agosto, que diz que a pessoa pensionista, isso não foi levantado na nossa defesa aqui. Então, eu acho que é uma coisa que a USPU devia ver, porque essa, em 98 que ela vendeu, ela descobriu o endereço dela pelo Ministério da Fazenda. Agora, eu pergunto, isso aí realmente com uma pessoa da idade dela, que tem quase 80 anos, já tem 80 anos, e ela fica, quando sabe do negócio, que a ação já está pagando por mês, que ela fez um acordo, deu 15 mil reais e pagando os outros 35 parcelas. Eu pergunto, tem alguma saída aí? Depois vou pegar até o cartão do seu escritório. Porque nós não somos especialistas nessa matéria. Agora, fizemos a defesa, entendeu? Nós fizemos a defesa dela, porque eu achei um absurdo, né? Legalmente. Entendi. Veja, doutor, já está classificado também uma questão interessantíssima. O comprador, né, o adquirente do imóvel, ele que tem por obrigação informar esse PU que houve uma modificação subjetiva. E ele é que tem a obrigação, além de informar, pagar também a taxa de ocupação. A questão do laudêmio, ele tem que ser pago, né? Agora, comprovando que não foi em alguma gerência regional da SPU, que cada estado tem a sua, comprovando que não foi intimado pessoalmente nesse processo demarcatório, ela está livre. Isso já está pacificado, né? Mas esse processo demarcatório é muito antigo, porque ela, quando vendeu, em 98, acho que já deu. Mas aí é que está. O senhor me trouxe mais um fato novo importantíssimo. É antigo, mas desde 60, da década de 60 que se faz essa demarcação. E nenhum foi feito por intimação pessoal. E a área parece que não fica próximo dos 33 metros que o senhor falou, não? Exatamente. E ela poderia fazer repetição de débito, João, então? A repetição de débito poderia sim, sem dúvida nenhuma. Porque o que acontece? Tanto o laudêmio como for a taxa de ocupação, embora não seja uma espécie de tributos, não são tributos, mas são cobrados como se fosse, ou como se fora. Por quê? Porque a lei de execução fiscal traz como equiparado, né? Eles são equiparados, na verdade. Portanto, são cobrados como execução fiscal, através da execução fiscal. Eu tenho um professor, um ex-professor, na Universidade Católica de Pernambuco, que me falou, ligou para mim e falou, olha, eu estou com um problema desse, porque minha monografia foi em cima disso, e ele está pagando taxa de ocupação. Aliás, não sabia que era ocupante, não sabia. Logo, é óbvio que ele não vai conseguir pagar se ele não sabia. E está sendo cobrado através de uma CDA, certidão, né, de dívida ativa. Então, só pergunto, ao que comprou o imóvel, não caberia o SPU procurado para atualizar? Aí é que está. Caberia sim a SPU. Caberia sim a SPU. Mas o vendedor já se comunicou várias vezes, eles não mudam o nome, já deu a escritura, já forneceu tudo. Mas Fernando, você está no governo, né? Perdão, na sua fala, Fernando, você perguntou se poderia aplicar aí agora a resolução, a portaria normativa a pessoa que é idosa, aposentada, pensionista. Mas espera aí, nesse caso lá da sua ação, já não transitou em julgado? Não, a ação que transitou em julgado é a que ela pagou, mas já tem outra. já tem outra. Mais uma outra. É, porque eles vão... Mas nessa outra, não não foi rejeitada a exceção de competência? Não, essa outra está aí na segunda vara federal. Já foi citada? Já foi citada e nós contestamos. Mas e não alegou isso que o doutor falou aqui agora. A primeira situação que tem que ser chamada a atenção para a resolução do caso seria a citação pessoal. Porque se não foi pessoal, ela está livre de tudo isso. Segundo, a repetição do débito, como bem o professor e o doutor falou aqui, lembrando, a repetição de débito, uma vez que ela pagou indevidamente, portanto tem direito.
a repetição. E a terceira questão podia se cogitar a prescrição. A prescrição, já que é erigida como crédito tributário, sem ser tributo, são 5 anos, podia se cogitar também. Só levantamos aqui. Isso. Agora o processo até hoje está com a Procuradoria. Isso. Já tem 2 anos. Mas aí, doutor, eu sugiro ir à Secretaria de Patrimônio da União e fazer esse levantamento. Essa exigência de que foi intimado pessoalmente. Com certeza não foi, porque isso já é fruto de pesquisa, né? E pode alegar isso. Isso. Exatamente. Ou seja, ela perdeu a propriedade sem saber. E não houve oportunidade do contraditório da ampla defesa, que são princípios administrativos também, né? Do processo administrativo também. É por aí. O SPU aqui no Rio disse que ia mandar tudo para Recife, e tudo foi historiado. Eu fui junto lá com ela, então passou tudo lá para Recife e eles continuam mandando uma execução. Isso é impressionante. Já está pacificada essa questão, né? Já está pacificada. A questão da pensão também pode ser levantada, né? Claro, viu? Com certeza o senhor vai ter sucesso, com certeza. Bom, tá bom, Fernando? Ok. A doutora Ivete, é aquela pergunta que você quer fazer? Mais ou menos, sabe por quê? É o seguinte, eu paguei o Laudem para registrar o imóvel. Ele foi registrado. Agora está se recebendo a cota de foro? Deixa eu ver aqui. De foro. Eu fui saber que você tem que remir o laudo dele, pagar 2% de novo do valor do imóvel. Não, só paga uma vez. O Laudem é só na transferência da propriedade. Aqui é fora. Pois é o foro. É fora. Mas eu paguei para fazer o registro. Você pagou o Laudem. São duas despesas, são coisas distintas. Uma coisa é o Laudem quando você faz a transferência da propriedade. Outra coisa é quando você mantém a propriedade, você paga anualmente o foro. Mas eu escrevi isso. Aí eu faço. Aí você tem que fazer a remissão. Mas aí eu vou pagar 2%. O mesmo procedimento. Pode falar, João. O mesmo procedimento que eu falei do nosso doutor colega, a senhora tem que praticar. E a SPU ia exigir essa prova. Porque se não for citado pessoalmente, até repetição de débito pode pedir Laudem, inclusive. Isso é pacificado na jurisprudência. Mas ele não está vendendo ainda. Mas ele está fazendo o registro de outras sucessões das quais não foram pagas. Então ele exigiu que ele pagasse quase 4%. Segue no mesmo sentido. No mesmo sentido. Viu? Todos eles, todos os imóveis que foram inseridos como terreno de marinha da década de 60 para cá, a população tem esse benefício. A jurisprudência traz isso como recorrente, né? De 60 para cá. Década de 60 para cá. Ele comprou em 74. Porque o processo demarcatório iniciou na década de 60, né? Não, ele comprou em 74. O que acontece, gente? Vejam só. Nós aqui, na área jurídica, nós somos tidos, né, pela sociedade como pessoas instruídas, né? E nós sabemos que nem sempre temos acesso ao jornal oficial, né? O diário oficial. Então esses editais vão através do jornal oficial, através do diário oficial, através dos editais postos nas repartições, né, da União. Então o que acontece? Federais, Fazenda Federal. Então o que acontece? Eles executam. Imaginemos aquelas pessoas mitigadas, né? De língua, instrução, porque não os analfabetos. Não sabe nem que tem edital para isso. E aí perde a propriedade de forma absurda. Então é nesse sentido que a jurisprudência está se posicionando. Inclusive, eu peço até perdão por não trazer a decisão do Supremo, que também tem o mesmo sentido. O plenário do Supremo já decidiu essa questão, pacificando que a intimação tem que ser pessoal. Intimação tinha que ser pessoal. Isso, da SPU, que representa a União. Eu aleguei na época que eles
direto da Estado, e a familiar dele não dava para título, mas mesmo assim, se ele tem que pagar, não faz justiça. Isso, agora isso só na justiça, né? Porque na SPU não vai. Ele só tem que ir à SPU para fazer a prova do interesse de agir. Mas o SPU seria o serviço lá. Para que o processo tenha validade, né? Está desafazendo. Da fazenda. Quinto andar. O processo. Quinto andar. Isso eu queria saber. O SPU no quinto andar. Quinto andar, não, é 511. Eu tenho uma curiosidade. Terrenos do Exército são da União. Também. Aconteceu um caso, visto e a minha curiosidade. Com as Olimpíadas Militares, foram construídos 2 imensos condomínios, coisa assim muito bonita, muito grande, muito moderna, dentro de um bosque, dentro de uma área verde, que era o limite do quartel. Eu moro lá perto. E agora nós fomos informados que aqueles apartamentos serão vendidos. E nasceu uma curiosidade, já me perguntaram, eu desconheço totalmente a possibilidade de se desmembrar, remembrar, aferir matrícula de um imóvel que não é terreno de marinha, que está bem longe do mar, mas é dentro de um quartel. Primeira situação que a gente, primeira questão que a gente tem que prestar atenção nessa indagação da doutora, a questão de ser da marinha, né? De ser terreno de marinha. Pois é, mas aí onde está? Muita gente acha que não. E se depara... Está muito longe dos 33 mas aí é o que está. Eu falei dos... E seus acrescidos... E seus acrescidos... Isso chove de questão desse tipo. Né? A pessoa... mas eu moro tão longe. Claro que não vai dar 33 metros. Obviamente. Mas os seus acrescidos, a União impôs essa, né, através daquele aviso imperial, né? Os seus acrescidos podem, que são aquelas glebas formadas natural, artificialmente, né, ou industrialmente, né, pelo mundo. Então pode ser que seja inserido no terreno da marinha. O que é que tem que ser levado em questão? Saber se, aliás, não é sua propriedade, né? A senhora só tem Não, eu tenho a visão do que foi feito e Sim. está sendo avisado que vai ser vendido. O problema é o seguinte, eu moro ali, eu moro na área militar, mas eu disponho de uma área particular. Então, eu não estou inserida nesse caso. Certo. Eu moro na base aérea dos Afonsos. Bom, já avisaram que vai acabar, porque lá vai ser o próximo autódromo. São os quadros de caserna, né? Do pessoal. E há a possibilidade de se construir um autódromo lá para aquelas bandas, já que está ocupando com o da Barra, lá na Zona Oeste, que ali é a continuação da Zona Oeste. Então, o que acontece? A base aérea está funcionando, tem a academia da Força Aérea, que hoje abriga não o curso de oficialato, mas o curso de Estado Maior. Do lado de cá, tem um rio, né, um lago, chamado Arroio dos Afonsos. Ali acaba o limite da aeronáutica geográfica e começa o limite do Exército. Quem serviu, quem passou pela vida militar, sabe que eu estou descrevendo, dá para visualizar. Então quem conhece, vai comigo. Entrou naquela reta da vila, que à direita é o muro da base, se prolonga até o Arroio dos Afonsos. Dali em diante passou o arroio, começa a brigada paraquedista. À esquerda, de quem vai. À direita já é todo ele quartel. Vem desde a estrada de ferro lá em cima, faz todo o quarteirão. Onde tem a FAETEC, a Escola Mauá, escapou a FAETEC, aquele quadrado todo, ali não é um quadrado, é uma área imensa do Estado que é utilizado para a educação, começa a área de quartel. Do nada começou uma obra imensa, há 2 anos atrás. Quando nós vimos, são, parece, 26 ou 28 prédios moderníssimos. Eles abrigaram os hóspedes da Olimpíada Militar. E à época nos foi dito que aquilo ali seria tudo hotel de trânsito.
porque existe isso no militarismo. Militar, quando se desloca de uma cidade para outra, a serviço ou que ainda está aguardando mudança, ele tem direito a um hotel de trânsito, que não é um hotel privado, é o hotel deles. Mas agora já veio notícia que serão colocados à venda. E eu me perguntei como. Dentro, como é que vai? Remembrar. Como é que vai? Remembrar. Dentro de uma área militar. Porque a área militar. Vai acontecer o desmembramento, sem dúvida. Terra da União. Porque ali em frente ao antigo inclusive, ali em frente ao antigo Forte de Madureira, quem é que lembra? Tinha um quartel ali. Ali eu não sei foi anunciado para vender. Puseram um stand para venda. Quem pediu a venda foi a Secretaria do Meio Ambiente. Mas aí eles esse caso... um stand de venda sem o documento de autorização. E ali não podia. Só que agora veio a Transcarioca e pode. Eu realmente não estou entendendo como está essa permuta, ou esse loteamento dos imóveis públicos ou pelos nossos governantes. Eu já não estou entendendo. Nesse caso, eu estou achando que já se trata de um bem público específico, né, especial. E aí teria que ter uma lei para desafetar, né? E com certeza a sua propriedade privada vai ter que ser desmembrada. Havendo uma lei, pelo que o senhor está me trazendo, ou nos trazendo, né? É um caso de um bem especial, de uso especial, muito, muito bom. Ou seja, afetado ao exército, né? Paulo. Boa noite. Na rua Real Grande, esse móvel era foreiro, não me lembro aqui. Ali a estrutura, paguei o foro, e aí tempo depois eu fui procurar aonde pagar o foro anual. E aí não descobri aonde pagava, mas eu vi um dispositivo do Código Civil na época, dizia que o foro era o valor fixo e reajustável. Isso no Código Antigo. Certo, perfeitamente. Enfim, isso ainda prevalece. Não, o que o senhor está falando é de enfiteuso privada. Isso. No caso, não houve um contrato de enfiteuso entre o senhor e o alienante. O senhor ingressou num terreno de marinha, sem saber. Então o senhor ingressou sem saber em um terreno de propriedade da União, na verdade. Não, ali, perdão, ali da família Porto Sobrinho. Tem uma zona em Botafogo. Ali é privado, é privado. Portanto, só concluindo a questão, né? Não se aplica. Porto Sobrinho, desculpa. Porto Sobrinho. Andaram no judiciário 20 anos e foi mantida a cobrança. Eles conseguiram. Então não se aplica esse percentual, né? Do Código Civil anterior, não. Porque é enfiteuso privado. O que se aplica é esse aqui, enfiteuso público. É o que eu dei mais conotação. Eu só falei de enfiteuso privado no primeiro slide ou segundo, no máximo. Porque eu dei mais conotação justamente pela pública, que é que está em vigor. Então não se aplica essa variação, viu? Não, se para. Estava estabelecida uma moeda que não existia mais o valor. O senhor pagou no cartório, quando foi exigido, etc. No Londres. Eu não pagava. Então, mas o senhor tem essa propriedade deles, tem que. Então. Porque o que acontece muitas das vezes? A pessoa morre sem saber que tem. E aparece aonde? No inventário. No inventário. E quando você vai ver, tá. E também tem a outra questão, que aí é a margem de isenção, né? Que na época não tinha ainda essa instrução normativa, essa orientação normativa da taxa de isenção.